Olá pessoal, hoje eu quero começar falando aqui sobre uma pergunta que me fazem com uma certa frequência e realmente parando para pensar é um pouco complicado. E a pergunta seria: como começar a programar? Qual é a primeira coisa que eu preciso fazer? Quais são os passos iniciais? Depois de um tempo essa pergunta é fácil de responder, mas admito que no começo, quando você nunca teve acesso, nunca teve contato com isso, é um pouco difícil. Então, como começar a programar? A primeira coisa, veja meus vídeos. A intenção é essa. Eu estou querendo fazer vídeos introdutórios, tanto à programação quanto a outras áreas da computação, mas para trazer uma base rápida, pontual e direta. Então, os vídeos aqui eu vou sempre descrevendo alguns pontos, mas vou enumerar aqui as principais coisas e os principais toques que eu teria para o primeiro, tipo, não sei programar nada. E agora? Só tenho aqui meu sistema operacional instalado. O que eu faço? A primeira coisa que eu recomendo, e não recomendaria ninguém a pular esse passo, é estudar lógica de programação. Entender o que é programação, entender o que é lógica, entender as estruturas. Então a lógica de programação é o primeiro passo. Você tem que entender o que é um programa, o que é um sistema, o que é um algoritmo. Nesse processo de estudo de lógica, existem softwares para te apoiar. Estudar, por exemplo, fluxogramas ajuda muito um programador a pensar, a você conseguir construir uma linha de raciocínio que te apoie no processo de programação propriamente. Então, primeiro, aprenda o que é programação, aprenda a lógica de programação, faça fluxogramas. Como ferramenta de apoio, o Visual G já é uma programação, já está quase entrando nesse segundo ponto, que é a escolha da linguagem de programação, mas ele ainda não é exatamente, eu diria que é mais uma linguagem para apoio, ali para você começar a estudar. Então a lógica de programação primeiro, e depois escolher a linguagem de programação que você quer se aperfeiçoar. A escolha da linguagem vai depender de vários fatores. Hoje em dia está bem na moda a linguagem Python. A linguagem Python como introdutória é muito boa e como avançada também. É a linguagem que eu utilizo atualmente na minha programação. Linguagem Python pode ser um excelente pontapé inicial, é riquíssimo de material na internet e ela tem alguns facilitadores aí. Primeiro, aprenda a lógica. O Visual G com Portugal pode ser interessante. Depois, escolha uma linguagem. Cada área vai ter sua particularidade. Por exemplo, eu atuo em área acadêmica, mais com pesquisas. A linguagem Python é perfeita, tem muita coisa já pronta, muita biblioteca e muitos facilitadores. Outras pessoas podem achar outras linguagens. Existe a Java, eu programei durante muito tempo em C#, que é muito bom. Então tem várias linguagens, cada uma tem suas características. E depois, por último, eu falaria, escolha uma IDE que se adeque a você. IDE seria um conjunto de ferramentas que vão te apoiar na programação. Eu vou fazer outros vídeos falando sobre IDE, sobre o básico da programação, mais detalhado, mas a escolha de uma IDE vai te apoiar muito, ela vai te ajudar bastante. Eu vou deixar aqui agora como dica o site do Visual G, que eu recomendei. É um software gratuito, você pode baixar aqui pela internet. Se vier no Google Visual G, o primeiro link já é o Visual G 3.0, o melhor editor e interpretador de algoritmos aqui de acordo com ele. Realmente é muito bom, recomendo, é um projeto gratuito para quem quer aprender linguagem de programação. Ele vai passar a estrutura inicial de como você deve programar. Esse site é bem bacana, recomendo bastante. Então pode vir aqui embaixo o seu Visual G e vai ter já uma parte inicial. Existem diversos vídeos na internet, inclusive meu e outros, que possibilitam o uso do Visual G nos primeiros passos. Então, para baixar é isso aqui. O processo de instalação é só descompactar no C2 pontos e utilizar. E a IDE que eu recomendo para Python, eu acho ela bem legal, me facilita bastante a vida, é o PyCharm, da JetBrains. É uma IDE bem bacana, tem a sua versão gratuita também, para a gente não precisar usar nenhum software craqueado, que eu não gosto. Eu gosto das coisas originais e totalmente legalizadas. O PyCharm, né, tem a abreviação PC da JetBrains, que é uma fabricante de IDEs muito famosa. Tem versão para Windows, Mac, Linux. E ele é pesado, ele vai consumir muito do recurso do seu computador, porém eu gosto porque ele te apoia bastante como programador. Ele vai fazer várias ajudas aí. Em outros vídeos a gente vê melhor o que é uma IDE e o porquê que eu gosto do PyCharm.
Mas existem várias outras, tá? Não falando que uma seja melhor que a outra, mas sim que você se adequa melhor a uma do que a outra, ou uma se adequa melhor à sua necessidade do que a outra. Existem vários modelos e esses aqui são só algumas sugestões iniciais. Para quem não sabe por onde começar, pode começar testando essas. Gostou, segue, não gostou, vai para outro lado, mas são os primeiros softwares que eu recomendaria para quem quer iniciar no mundo da programação.